Antes de mergulhar nesta história incrível, considere se inscrever no canal e ativar o sininho. Cada história aqui tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. O som dos motores enchia a cabine enquanto os passageiros se acomodavam, alguns conversando, outros imersos em suas telas. Ela se movia calmamente, puxando sua pequena mala atrás de si, vestida de forma simples mas elegante. Seu sorriso permanecia educado apesar do cansaço do dia. Assim que passou pela primeira fila, recebeu um olhar frio. A comissária de bordo, visivelmente irritada, gritou: "A senhorita não pode ficar aqui. Seu assento é mais atrás." Ela obedeceu, tentando não demonstrar seu constrangimento. Mas o pior aconteceu quando um passageiro arrogante, sentado perto do corredor, se inclinou em sua direção com um sorriso irônico. "Você não parece pertencer a este lugar." Seu riso abafado, assim como o dos outros passageiros, a fez se sentir pequena. Cada palavra, cada gesto, tinha a intenção de humilhar. Ela sentiu o coração apertar, mas permaneceu em silêncio, mantendo a dignidade apesar da ofensa. O que todos não sabiam era que aquele avião não era apenas um meio de transporte para ela. Era o domínio do seu marido. Ele, a algumas fileiras de distância, observava a cena com uma calma gélida. Cada provocação, cada gesto de condescendência, era registrado em sua mente. As bochechas dela coraram, mas não era de vergonha, era de raiva reprimida. Chegou então o momento em que a passageira arrogante cruzou a linha. Um comentário zombeteiro sobre seu traje simples fez com que seu marido se levantasse, impondo silêncio com sua mera presença. Os murmúrios dos passageiros se dissiparam. Com uma autoridade silenciosa mas implacável, ele anunciou: "Senhoras e senhores, deixem-me esclarecer uma coisa. Esta mulher é minha esposa, e nós somos os donos desta empresa." Um choque percorreu a cabine. As risadas cessaram, os olhares se abaixaram. Aqueles que pensavam que poderiam menosprezá-la compreenderam seu erro. E ela, pela primeira vez desde o início do voo, sentiu seu ânimo se aliviar. A humilhação havia se transformado em triunfo. Ela empurrou a mala pelo corredor estreito do avião, tentando permanecer invisível. Cada passageiro que cruzava parecia julgá-la. Um sorriso zombeteiro aqui, um olhar cético ali. Ela havia planejado uma viagem tranquila, mas, desde o momento em que embarcou, os sinais foram claros. Ela não era bem-vinda. A aeromoça, com um sorriso frio nos lábios, indicou-lhe um assento próximo ao centro da cabine. "Será melhor aqui, senhora." Ela obedeceu, rangendo os dentes, ciente de que simplesmente manter a educação não a impediria de ser submetida aos murmúrios e sussurros dos passageiros. Algumas fileiras atrás, um homem de terno a olhou com desdém. "Tem certeza de que está no assento certo?" perguntou ele com altivez, rindo com os companheiros. Os outros passageiros caíram na gargalhada, alguns lançando olhares cúmplices. Ela sentiu o coração afundar, mas permaneceu imóvel, sem demonstrar nada. Então seu marido entrou em cena, silencioso, mas imponente. Levantou-se da fileira onde estava, com o olhar fixo no homem arrogante e na aeromoça. O murmúrio da cabine foi desaparecendo gradualmente enquanto seu olhar perfurava a multidão como uma lâmina invisível. "Senhoras e senhores", começou ele, com a voz calma, mas firme. "Deixe-me esclarecer uma coisa. Esta mulher é minha esposa. E nós somos donos desta companhia aérea." Um silêncio pesado se seguiu. As risadas cessaram. Os rostos coraram. Aqueles que pensavam que poderiam humilhá-lo ficaram atordoados. A anfitriã, subitamente ciente de seu erro, desviou o olhar. O homem arrogante, paralisado, compreendeu que sua suposta superioridade havia desmoronado em um instante. Ela olhou para ele com um pequeno sorriso nos lábios, sentindo-se finalmente livre da vergonha. O que começara como uma humilhação pública estava se transformando em um triunfo silencioso, sob o olhar orgulhoso e protetor do marido. Após o anúncio do marido, a cabine mergulhou em um silêncio pesado. Os passageiros que zombavam dela ficaram sem palavras. Alguns desviaram o olhar, outros murmuraram entre si, incapazes de acreditar no que acabavam de ouvir. O homem arrogante no corredor, vermelho de vergonha, tentou reunir coragem. Eu não sabia", gaguejou, mas sua voz se perdeu no murmúrio geral. Seu tom hesitante contrastava com a calma e segurança do marido, que retornou ao seu assento, deixando para trás uma atmosfera gélida. A anfitriã, por sua vez, aproximou-se timidamente para se desculpar. "Senhora, sinto muito por..." Ela parou de falar, incapaz de encontrar as palavras certas. A verdade a esmagava, a hierarquia acabará de ser lembrada pública e irrevogavelmente. Alguns passageiros tentaram desajeitadamente retomar uma conversa normal, mas a tensão permanecia palpável. Ela observava discretamente cada reação, saboreando interiormente aquele momento. Após minutos de constrangimento e tensão,
O equilíbrio de poder finalmente se inclinou a seu favor. Então o marido se inclinou em sua direção com a voz baixa mas protetora. Ignore-os. Eles acabaram de aprender uma lição que não esquecerão tão cedo. Ela sentiu com o coração leve. O que começara como uma simples humilhação se transformará em uma vitória silenciosa e retumbante. À medida que o avião continuava seu voo, um novo respeito começou a emergir no ar, não baseado em riqueza ou poder visível, mas em dignidade, calma e autocontrole. Ela havia vencido, e todos na cabine tinham acabado de descobrir isso. A atmosfera na cabine havia mudado. Os olhares que alguns minutos antes eram de desprezo e zombaria, agora estavam repletos de curiosidade, até mesmo respeito. Alguns passageiros cochichavam entre si, visivelmente impressionados com a calma e a autoridade do homem e a dignidade de sua esposa. O homem arrogante no corredor, ainda corado de vergonha, desviou o olhar e se retirou. Não ousou mais falar, ciente de que havia sido publicamente humilhado por sua própria ignorância. A recepcionista, por sua vez, aproximou-se e sentou-se perto para se desculpar novamente, desta vez com sinceridade. Senhora, peço desculpas pelo meu comportamento. Isso nunca deveria ter acontecido. Ela sorriu suavemente, aceitando o gesto com elegância. Não se tratava de vingança, mas de mostrar que a dignidade nunca se perde mesmo diante da humilhação. O marido, ainda ao seu lado, colocou a mão protetora em seu ombro, um sutil lembrete de que a situação estava sob controle. À medida que o voo avançava, vários passageiros se aproximaram dela timidamente, curiosos para saber mais sobre aquela mulher que conseguirá manter a calma diante da adversidade. Ela respondeu educadamente, mas exalava uma força silenciosa que impunha respeito. Até as crianças observavam fascinadas enquanto aquela mulher transformava a humilhação em poder silencioso. A lição era clara: o verdadeiro poder não reside na arrogância, mas no autocontrole, na paciência e na dignidade. Quando o avião pousou, os murmúrios de apreciação dos passageiros ainda ecoavam pela cabine. O que começara como um momento de humilhação terminara em uma retumbante demonstração de força moral. Ela desceu do avião com o coração leve, e o olhar daqueles que a julgaram mudará para sempre. O avião acabará de pousar e os passageiros começavam a se levantar para pegar suas bagagens. O clima ainda estava tenso. Aqueles que haviam tentado humilhá-lo alguns minutos antes agora caminhavam de cabeça baixa, cientes de que sua arrogância havia sido exposta. Ao sair da cabine, a aeromoça a acompanhou com um misto de respeito e desculpas. Senhora, asseguro-lhe que isso não se repetirá. A senhora tem a minha mais alta consideração. Ela sentiu, com um sorriso discreto nos lábios. Esse gesto de reconhecimento valia muito mais do que um pedido de desculpas tardio. Era a prova de que sua dignidade havia triunfado. O homem arrogante que ousara zombar dela se afastou, sussurrando para os companheiros: eu nunca imaginei. Mas nenhuma palavra poderia desfazer a humilhação que acabará de sofrer. Ele aprenderá uma lição que ninguém naquela cabana esqueceria: nunca julgar alguém pela aparência. Lá fora, a cena tomou um rumo inesperado. Passageiros que haviam testemunhado o incidente aproximaram-se para cumprimentá-la, alguns com admiração, outros com um respeito misturado à curiosidade. Ela caminhava confiante, com o marido ao seu lado, e todos entenderam que não eram apenas uma passageira, mas uma mulher e um homem cuja força e integridade inspiravam respeito. Até mesmo os fotógrafos e jornalistas no aeroporto, alertados pela comoção no avião, capturaram esse momento. A humilhação inicial havia sido revertida, transformada em uma demonstração deslumbrante de dignidade e poder silencioso. E ao saírem do aeroporto, de mãos dadas, ela se sentiu livre de qualquer ressentimento. A experiência havia provado de uma vez por todas que a verdadeira grandeza não se mede pela riqueza aparente nem pelo poder ostensivo, mas pela capacidade de se manter digno e seguro de si mesmo nos momentos mais humildes. Em casa, ela ainda se sentia leve, como se o peso da humilhação tivesse sido tirado de vez. Seu marido, orgulhoso e calmo, sorriu para ela com ternura protetora. Você foi incrível hoje, murmurou. Ela respondeu com um sorriso singelo, sabendo que a verdadeira vitória não residia nos olhares de admiração dos outros, mas em seu próprio autocontrole. Nos dias seguintes, o incidente se espalhou por toda a empresa e além. Alguns passageiros que testemunharam o incidente compartilharam a história com amigos e colegas. A mulher, antes humilhada, involuntariamente se tornou um símbolo de dignidade e força silenciosa. O homem arrogante, no entanto, teve que encarar a realidade de sua própria vaidade. Seus colegas o olhavam de forma diferente, cientes de que ele havia sido corrigido publicamente sem violência.
simplesmente pela verdade e pela presença imponente de sua esposa e marido. Cada sorriso zombeteiro que ele havia dado foi substituído por um constrangimento palpável. E para ela a lição era clara: dignidade e autocontrole sempre superam arrogância e rancor. Ela enfrentou humilhação, mas emergiu mais forte, respeitada e admirada. Seu marido fora seu escudo, mas foi sua força interior que realmente mudou a situação. No final da semana, ao relembrar aquele voo, ela sorriu interiormente. O que começara como um momento de vergonha se transformará em um triunfo retumbante. E cada vez que se lembrava dos olhares envergonhados daqueles que tentaram menosprezá-la, sabia que havia conquistado mais do que apenas o respeito deles. Havia conquistado sua própria paz e seu verdadeiro poder. Poucos dias após o assalto, a notícia da humilhação reversa circulou discretamente nos círculos sociais e profissionais da empresa. Colegas, sócios e até clientes vieram especificamente para cumprimentar a mulher que consideravam frágil e descobrir a dignidade e a força que ela exalava. No escritório do marido, a atmosfera havia mudado. Funcionários que antes julgavam ou subestimavam aquela mulher agora prestavam atenção às suas palavras e ações. Sua calma e autocontrole inspiravam um respeito espontâneo, mais poderoso do que qualquer autoridade oficial. O arrogante ladrão, por sua vez, não podia mais ser tão arrogante. Seus relacionamentos profissionais agora eram marcados por uma certa cautela. Todos sabiam que ele havia sido publicamente corrigido e que não havia espaço para arrogância gratuita. Para ela, esse episódio reforçou uma verdade fundamental: o verdadeiro poder nunca estava no dinheiro, na posição social ou nas aparências, mas em como alguém se mantém firme diante da adversidade. Os sorrisos e gestos de respeito que agora lhe eram dirigidos eram agradáveis, mas secundários. Sua vitória, íntima e pessoal, já havia sido conquistada. E naquela calma recém-descoberta, ela compreendeu que cada olhar de desprezo que receberá fora uma oportunidade disfarçada, uma chance de revelar sua força, de impor respeito e de mostrar a todos que a dignidade não é negociável. Ela não apenas triunfara no avião, ela transformará sua própria vida e sutilmente influenciará a de outras pessoas ao seu redor. Algumas semanas depois, a cena do voo ressurgiu em conversas em alguns veículos de comunicação especializados. Um vídeo compartilhado por uma passageira circulou discretamente nas redes sociais, mostrando a tensão na cabine e a reação do marido. Rapidamente a mulher, antes humilhada, tornou-se um símbolo de dignidade e força silenciosa. Em um evento beneficente organizado pela companhia aérea, ela foi convidada a discursar. Os olhares de admiração da plateia, o reconhecimento nos olhos de seus colegas e passageiros presentes, tudo reforçava sua posição. A de uma mulher que havia transformado a humilhação em poder silencioso. Os jornalistas se aproximaram, curiosos para ouvir seus pensamentos. Ela falou com calma e elegância, explicando que a verdadeira grandeza não tinha nada a ver com aparência ou status social, mas com manter o autocontrole diante da adversidade. Suas palavras ressoaram poderosamente, inspirando todos que a ouviam. Até mesmo o homem arrogante do voo presente na sala só conseguia encará-la com uma mistura de respeito e arrependimento. Ele entendia que a lição que receberá no avião ia além da humilhação. Demonstrava que nenhuma arrogância poderia superar a dignidade e o autocontrole. No final do evento, seu marido pegou sua mão e sussurrou: "Você mudou mais do que apenas as opiniões deles, você inspirou todos aqui." Ela sorriu, sabendo que aquele momento marcava não apenas o fim da humilhação, mas o início de um novo reconhecimento, baseado na força interior e na dignidade. Meses depois, o incidente aéreo tornou-se um marco silencioso, porém poderoso, nos círculos profissionais e sociais da cidade. Passageiros que testemunharam a humilhação inicial e suas consequências ainda contavam a história, não mais como um mero incidente, mas como um exemplo de força silenciosa e respeito imposto sem violência. Para ela, a vida havia voltado ao normal, mas com uma nova perspectiva. Ela sabia que podia transformar qualquer adversidade em força. Seu marido, sempre ao seu lado, observava com orgulho como sua presença e autocontrole inspiravam aqueles ao seu redor. Juntos formavam uma dupla respeitada e admirada, não apenas por seu poder material, mas pela integridade e dignidade que transmitiam. O homem arrogante no voo aprendeu a não julgar precipitadamente, e até mesmo alguns passageiros mudaram seu comportamento, percebendo que o verdadeiro respeito não é conquistado pela riqueza ou arrogância, mas pelo caráter e autocontrole. E ao relembrar a fuga que começara em meio à humilhação e à zombaria, ela sorriu interiormente. Cada olhar de desprezo fora uma oportunidade disfarçada,
Cada gesto arrogante, uma oportunidade de demonstrar sua força. O que começara como um momento humilhante terminara em um triunfo retumbante e duradouro. Dignidade, paciência e força interior haviam vencido. Agora ela sabia de uma coisa com certeza: não importa a adversidade, a verdadeira grandeza sempre reside no autodomínio, e ninguém jamais poderia tirar essa vitória dela.